Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer esse bolo maravilhoso para vocês. Hoje vamos fazer esse bolo de chocolate com mousse de leite ninho, que é de encantar a qualquer paladar e vocês vão se apaixonar por esse sabor. Bora conferir a receita? Para darmos início à massa do nosso bolo, eu tenho aqui 250 gramas de leite integral, 250 ml. E vou adicionar 20 gramas de vinagre branco nesse leite, 2 colheres de sopa e vou mexer. O meu leite aqui, ele está morno. Eu tenho que colocar o leite morno e o vinagre para acontecer isso que aconteceu aqui, ó. O meu leite talhar. Então, com o meu leite talhado aqui, eu vou deixar aqui do ladinho e vamos dar sequência na massa que daqui a pouco eu vou utilizar esse leite. Em uma planetária, eu vou adicionar 6 ovos grandes, 300 gramas de ovos, claras e gemas. Eu tirei a película aqui das gemas para não ficar aquele cheiro forte. E juntamente a esses ovos, eu vou adicionar 300 gramas de açúcar refinado. Poderia ser cristal, tá? Mas o refinado eu consigo um resultado mais rápido aqui pelo tamanho do grão. 1,5 xícaras de açúcar, lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Nós vamos bater esses 2 ingredientes até que dobre de tamanho, tá? Eu quero que fique bem leve, que cresça, que fique esbranquiçado. Vai demorar assim pelo menos uns 5 minutos aí batendo para mais. Quando isso acontecer, eu vou começar a adicionar aquele leite que talhamos com o vinagre nessa preparação. Olha, essa mistura tá bem fofa, tá? E agora nós vamos adicionar fora da planetária os nossos elementos secos. Eu tenho aqui 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou passar aqui por uma peneira, tá? Para oxigenar essa farinha. É 1 xícara e mais 2/3 de xícara. E vou adicionar aqui junto 60 gramas de cacau em pó, 1 xícara. E agora nós vamos peneirar essa mistura aos poucos, ó, e incorporando aqui com o auxílio de um fouet, tá? Para não perder muito a leveza aqui. Aí eu peneiro um pouquinho e incorporo. E assim até o final aqui. E para completar aqui, vou aqui passar pela peneirinha também 30 gramas de fermento em pó, fermento químico, 2 colheres de sopa rasas. E agora, só terminar de incorporar aqui. Ela perde um pouquinho de volume, é natural. Pessoal, essa massa aceita muito bem eu assar ela em uma forma alta, tá? Com 10 centímetros de altura. Não tem problema nenhum. Porém, eu já gosto de assar em 3 formas para não precisar fatiar esse bolo. Ele já sai do tamanho certinho. Então, aqui eu tenho 3 formas com 28 centímetros de diâmetro e 4 centímetros de altura. Eu untei elas com desmoldante e vou dividir essa massa entre as 3 formas. Então, eu vou colocar um pouco em cada forma, tentando que as 3 fiquem com a mesma quantidade. Agora, eu vou dar uma viradinha para acomodar a massa no fundo todo da minha forma. Agora, eu vou levar para assar em forno a 180 graus Celsius até que fique bem assadinho.
Pessoal, esse tempo vai variar, porque se você colocar toda a massa em uma forma alta, vai demorar mais tempo. Dessa forma que eu fiz aqui, eu posso sem problema colocar uma de cada vez e vai demorar em torno de 10 minutinhos, tá? Porque ficou fina a massa. Então, assim que tiverem assadinhas, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Enquanto isso, vamos fazer o nosso recheio. Para o nosso recheio, eu tenho aqui uma panela de fundo grosso e eu vou adicionar 2 latas de leite condensado, 790 gramas, 2 caixinhas de creme de leite, 400 gramas, 2 colheres de sopa rasas de manteiga, 60 gramas. Vamos mexer muito bem esses ingredientes fora do fogo e levar para cozinhar em fogo baixo. Pessoal, nós estamos fazendo aqui um brigadeiro que vai servir para estruturar a nossa mousse de leite ninho. Como todo brigadeiro, para o leite condensado não caramelizar, não ficar aquela textura puxa, temos que fazer aqui no fogo baixinho até dar o ponto, mexendo sem parar, tanto em volta, nos cantos, laterais e no fundo, tá? Até essa mistura desgrudar do fundo da panela. E eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Olha, demora um pouco mesmo por conta da quantidade. Já se passaram mais de 15 minutos aqui. E agora que ele encorpou, olha só. Tá borbulhando, ó. Pode observar que ele desgruda do fundo da panela quando eu puxo. Então, esse aqui é o ponto. Eu não preciso dar um ponto muito firme porque eu vou adicionar essa mistura na nossa mousse. Então, eu quero uma textura bem gostosa mesmo, ó. Quando ele começa, olha o barulho. Desgrudando bem do fundo da panela aqui, ó. E tá grossinho, já está bom. Agora eu vou verter essa mistura aqui em um prato, tá? Pra gente deixar esfriar para utilizar na mousse. Ele tá bem quente, eu coloquei nessa vasilha maior para esfriar mais rápido. Cobri com plástico filme em contato e vou deixar esse brigadeiro esfriar em temperatura ambiente para podermos utilizar. Eu não quero colocar em refrigeração para que ele não fique muito firme. Assim que ele estiver bem frio, nós damos sequência no recheio. Agora que o meu recheio já está bem frio, esfriou, eu vou colocar aqui na minha planetária 600 gramas de nata que eu vou bater em ponto de chantilly. Se você quiser usar o chantilly vegetal aí da sua escolha, não tem problema nenhum, só muda um pouquinho a quantidade. Aí você vai utilizar 400 ml de chantilly. Então a gente vai levar ele para bater até o ponto de chantilly para podermos misturar a ele o nosso brigadeiro. E aqui já está pronto o nosso chantilly. E olha o ponto. E agora vamos adicionar o brigadeiro fora da planetária. Quando o meu brigadeiro já está frio aqui, olha, eu consigo tirar o plástico filme. Olha a textura dele, como ele fica molinho, olha, como ele fica macio, tá? Por isso que a gente não coloca na geladeira. Então agora vou adicionar aqui o meu chantilly, esse brigadeiro, todinho. Qualquer outro chantilly que você usar aí, mesmo que não for a nata, vai ser o mesmo processo. E agora eu vou incorporar aqui bem meu chantilly ao brigadeiro. Eu vou adicionar o leite em pó. São 400 gramas de leite ninho. Se quiser fazer com outra marca também, sem problema, mas não fica o sabor tão intenso. E agora que o meu mousse já está pronto, os meus bolos já assaram e já esfriaram e eu vou mostrar para vocês. Vamos então à nossa montagem. E olha que lindos que ficaram os nossos bolos, tá? Já assou, já esfriou e agora nós vamos passar para um prato. Na hora de dividir a massa aqui, uma delas ficou mais fininha, eu vou começar por ela.
porque se eu deixar ela por último, vai ficar muito próximo à minha cobertura. Gente, essa massa é muito gostosa, é muito fofinha, é muito flexível, vocês vão se apaixonar por ela. Como o nosso recheio já é um pouquinho doce, eu vou utilizar aqui leite normal para molhar esse bolo. À primeira vista, parece que ele vai ter dificuldade aqui para absorver, daí você deixa parar um pouquinho o leite e vai colocando que ele já começa a absorver. E o que escorre vai absorver depois na lateral. Pode molhar bem molhadinho. Pessoal, para montar o bolo eu vou colocar aqui um aro retrátil, tá? Adaptar aqui do tamanho do meu bolo para mim conseguir fazer essa montagem aqui dentro. E agora eu vou dispor uma camada muito generosa do nosso mousse. Lembrando que para facilitar aqui, eu untei esse aro, tá? Pode observar que é uma camada bem generosa. E agora eu vou dar uma alisada aqui. Olha, sai super fácil. Olha como nossa massa é super flexível, bem fácil. Olha do outro lado a textura. E eu vou colocar a espessura, para vocês entenderem aqui, do recheio é mais ou menos ou até maior que a espessura do bolo, tá? E vou molhar aqui novamente, tá? Bem molhadinho. E novamente vamos colocar uma outra mega camada do nosso mousse. Vamos colocar aqui a última camada do nosso bolo. Eu vou colocar ele até virado, tá? Porque esse lado tá mais retinho. Pra minha cobertura aqui vai ser mais fácil. Eu dei uma abridinha. Você vê que na parte de baixo, olha, absorve mais rápido o leite. Na parte ao contrário do bolo. Poderia ter colocado todo assim também, tá? Eu vou molhar bem novamente aqui a nossa última camada de bolo. Ao todo aqui para esse bolo, nós vamos usar para molhar cerca de 500 a 600 ml de leite. E agora vamos cobrir bem o nosso bolo com plástico filme. Lembrando que na geladeira sempre absorve sabores, cheiro, então é importante que fique aqui bem vedado. Pessoal, o correto sempre para um bolo de camadas, assim, um bolo gelado, é você montar hoje para finalizar e decorar esse bolo amanhã. Então, agora eu vou levar ele para gelar de hoje para amanhã e só amanhã nós vamos finalizar ele quando estiver bem gelado. Nosso bolo já descansou de um dia para o outro e agora vamos finalizar a decoração. Vou tirar aqui o plástico filme. Vou retirar esse aro. Ó, embora eu tenha untado, sempre verifica se tá desgrudando ou senão você passa uma faquinha, tá? Para soltar aqui o bolo de forma mais fácil. Eu vejo que ele soltou, mas em um lugarzinho aqui tem um pouquinho de recheio. Aqui já saiu por completo. E olha que lindo, pessoal, que fica o nosso bolo. Com o nosso bolo perfeitinho aqui, vamos bater o nosso chantilly para fazer a cobertura. Adicionei aqui na minha planetária 600 gramas de nata, tá? Eu vou bater a nata em chantilly. Caso você não tenha acesso a esse tipo de produto, você pode usar um chantilly da sua preferência, tá? Mas fica muito mais saboroso com nata porque o recheio já é um pouco doce, então ele faz o bolo ficar mais delicado, suaviza muito o sabor. E aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa rasas de açúcar refinado, tá? 40 gramas, só para quebrar o saborzinho da nata, mas não vai ficar doce, fica mais delicado, porque sem açúcar nenhum não fica tão saboroso. E agora nós vamos bater aqui em ponto de chantilly. Muito cuidado para não deixar virar manteiga, é apenas o suficiente para ficar em picos moles, tá? Muito cuidado com a nata, um pouquinho que você bate a mais, vira manteiga, tá? Fica muito firme, então não tem problema, desliga e vê o ponto, ainda tá escorrendo, ó, tá?
Quando você começar a ver aqui que vai começar a marcar bem, formar desenhos aqui no chantilly, é um indício que já começa a ficar bom. Olha aqui, ele parece que tá mole, mas olha só como ele faz desenhos bons, olha, tá vendo? Ó, e depois que formou ali, ficou firme. Ele já tá bom, tá? Esse é o ponto perfeito aqui da nata pra gente cobrir esse bolo. Agora eu coloquei aqui meu bolo sobre uma bailarina para facilitar, tá? Quem não tem consegue fazer sem da mesma forma. E à primeira vista, ó, eu vou pegar com uma espátula essa nata batida e eu só quero mesmo cobrir o bolo, tá? Eu ainda não vou preocupar em deixar bonito. É aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Habilidade em desenvolver receitas em sabor eu garanto. Mas a parte aqui do designer, da confeiteira, deixa um pouco a desejar, mas a gente tenta. Então, nesse primeiro momento, não se preocupa com o acabamento e se preocupa só em conseguir colocar uma camada sem retirar muito próximo ao bolo, porque senão você tira pedaço de bolo. E a mesma coisa aqui eu vou fazer nas laterais, tá? Tentar espalhar uma camada fina. Ó, eu vou tirar um pouco aqui de cima, tá? Já que eu coloquei bastante em excesso, para mim terminar de espalhar nas laterais. E olha, aqui praticamente foi toda a minha nata. E agora eu começo o trabalho de alisar, vai rodando, tá? Para tentando deixar o mais lisinho possível e também para tirar o excesso da nata. É só mais deixar lisinho que a gente vai decorar com alguns ingredientes, tá? E aqui já tá bem coberto o nosso bolo. As 600 gramas de nata deu bem para cobrir. E ainda sobrou um tanto, tá? Sobrou um pouquinho, ó. Mas que não é o suficiente para mim trabalhar com o bico com esse bolo. Então, eu vou bater mais um pouco de nata aqui da mesma forma, mais 300 gramas de nata, tá? Vou colocar em uma manga de confeitar pra gente finalizar aqui. Bom, eu bati a outra nata, eu peguei uma manga de confeitar e fiz um furinho bem pequenininho, sem bico mesmo. E nas laterais, olha, eu vou trabalhar assim, eu vou pegar esse biquinho, ó, e vou fazer uma listrinha em toda a lateral do meu bolo, para ficar todo trabalhadinho. E agora que eu terminei a volta completa, olha, do nosso bolo, eu coloquei aqui uma manga de confeitar com um bico pitanga, um M da Hilton. E olha, eu vou fazer o pezinho aqui. Ó, aperto, saio e puxo, ó. Aperto e puxo, ó. Tipo um Ezinho. Eu vou fazer aqui na volta completa esse trabalho, ó. Restinho do chantilly. Eu vou vir e vou fazer pitanguinhas aqui na lateral. Ó, a parte de chantilly do nosso bolo ficou pronta. E agora vamos terminar a decoração. Agora que o nosso chantilly já está pronto, é só decorar a gosto. Eu vou utilizar aqui hoje morangos e chocolate. Vou começar aqui a dispor os morangos em volta do meu bolo. Lembrando que esses morangos já estão higienizados. E agora vamos colocar uma outra camada de morangos e depois a gente coloca um no meio e finaliza com as raspas. Olha, eu vou pegar uma barra de chocolate meio amargo como essa e um fatiador, ó, e vou fatiar aqui para ter essas raspinhas, tá? Meio amargo porque o nosso bolo já tá bastante docinho. E vou jogando principalmente, olha, nessas partes em volta do morango. E agora, olha, eu também deixo cair um pouquinho aqui nas laterais, mesmo que não seja muito, porque cai alguma coisinha mesmo, para não ficar esse toque tão branco. Lembrando que eu usei aqui duas barras, né, dessa de chocolate que eu mostrei para finalizar o bolo todo. E olha que lindo que ficou o nosso bolo de mousse de leite ninho. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar com esse sabor.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia! E mais tarde, na festinha, eu vou mostrar como esse bolo ficou por dentro para vocês, hein? Fica ligadinho já já.